Boa quinta-feira, amados irmãos, amadas irmãs. Semana 4, quinta-feira. O título dessa mensagem semanal é A Vacina Divina contra a Iniquidade. O versículo de orar a ler está em Lucas 21:34, que diz: Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Título da quinta-feira é Cuidado com o coração. Muito forte esse título. Ontem vimos que a estratégia de Satanás é anestesiar a consciência das pessoas, a fim de prepará-las para o domínio do anticristo. Vamos ter cuidado com isso. Conforme as palavras de alerta de Jesus, registradas no Evangelho de Lucas, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Percebemos que o versículo 34 há uma palavra específica de cautela, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Coração aqui diz respeito à nossa parte psicológica, que inclui a consciência, uma das partes de nosso espírito. Mas as três partes de nossa alma, mente, emoção e vontade. Portanto, o que o inimigo faz é sobrecarregar nosso coração com bombardeiros diretos, tentando desgastar-nos. Além de bombardear nossa mente e nossa emoção, ele também ataca a nossa vontade para que seja fraca e não consiga tomar decisões. É dessa forma que o diabo age, para furtar nossas convicções. O Senhor Jesus nos alerta a ter cuidado para que nosso coração não fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. O apóstolo Paulo nos adverte a andarmos dignamente, não em orgias e bebedices. Andar em orgias e bebedices é andar sem restrições, sem limites, rejeitando a consciência. No mundo de hoje, precisamos agir financeira. Na verdade, no mundo de hoje, presenciamos a orgia financeira, a orgia do poder, a orgia do pecado, sem nenhuma restrição. Deus e sua palavra são a restrição para tais coisas. É por isso que a maioria das pessoas hoje não buscam a Deus, nem quer o encabeçamento. De Cristo. As consequências da orgia são como anestésicos e levam à intoxicação. Por essa razão, a humanidade está perdendo os sentidos de olfato, visão, audição, tato e paladar espirituais. Apesar de no mundo não haver mais limites, na igreja não é assim. É por isso que não somos muito populares. Uma coisa nos caracteriza, uma vida santa. Infelizmente, o valor da santidade está sendo perdido até mesmo entre os cristãos. Queremos buscar a santidade porque Deus é santo. No versículo citado, a palavra bebedice denota intoxicação. O que você lê, o que você vê, o que você ouve no mundo inteiro, especialmente por meio da mídia, é uma bebida que intoxica sua mente, intoxica sua emoção, intoxica sua vontade. Isto é o mistério da iniquidade. Essa é a preparação que o inimigo está tramando, pois de outra maneira
o anticristo não poderá aparecer. Essa preparação que está sendo feita é para que não haja resistência quando o anticristo aparecer. Ainda sobre a bebedice do mundo, novamente somos advertidos a não nos embriagar com vinho, que simboliza o prazer deste mundo, mas encher-nos do Espírito, invocando o nome do Senhor, lendo sua palavra e praticando a palavra profética. No original grego, o termo traduzido para consequência da orgia é uma palavra só, kraipale, que significa tontura e dor de cabeça causada pelo excesso do vinho, ou seja, a ressaca. O mundo hoje está embriagado, intoxicado, anestesiado, enfeitiçado, hipnotizado. Uma pessoa hipnotizada está no estado de transe. Aparentemente é ela quem age, mas na verdade há outro controlando-a. Querido irmão, a fim de conservar nosso coração saudável para a volta do Senhor, aprendamos a nos submeter às restrições que Deus e sua palavra nos trazem. Busquemos o encabeçamento de Cristo, a fim de não sermos surpreendidos. Valorizemos a santidade, contando com a aprovação de Deus, enchendo-nos do Espírito. Pergunta: quais são os riscos de termos o coração sobrecarregado com as coisas do mundo? Amém, né? A pergunta diz assim, quais são os riscos de termos o coração sobrecarregado com as coisas do mundo? É interessante que o título dessa semana fala sobre uma vacina, né? Ou seja, a vacina divina contra o vírus da iniquidade. Nós temos estudado aí algumas semanas falando sobre o mistério da iniquidade, sobre o aparecimento do iníquo, sobre a grande tribulação. O próprio apóstolo Paulo diz que nas entrelinhas esse mistério ele já começou há tempos, e nós sabemos que o mundo sempre teve seus aions, né? O que é um aion? É aquele sucesso momentâneo que o mundo lança. Quem é que lembra da época dos hippies que surgiram ali nos anos 60, aquela turma que gostava dos Beatles e tal, e que andava com roupas esquisitas, boca de sino, fumando seus cigarros de maconha, que popularizou no mundo inteiro? Ali foi um aion, né? Naquele sentido ali foi um aion. E as modas que foram sendo lançadas anos após anos, coisas que o mundo usa para entorpecer as pessoas. Essa palavra é uma palavra para quem é crente. Crente que eu falo é crente em Deus. Até porque não há outra definição para a palavra crente, biblicamente falando. Então, se eu criei genuinamente em Jesus, eu sou um crente. E por que essa palavra ela não é uma palavra para incrédulo? Porque o incrédulo está pouco se lixando com vacina. Está pouco se lixando em ser imunizado contra as coisas do mundo, as correntezas do mundo que leva para a destruição. A palavra de hoje fala sobre intoxicação, né? E contra a intoxicação que o mundo nos causa, só existe um antídoto. E esse antídoto é a santificação, ou seja, a busca pela santidade, que no mundo caiu em total descrédito. E por que nós devemos buscar a santidade? Ora, porque Deus é santo. Senhor Jesus. Só por isso, irmãos. Então, a palavra, por exemplo, bebedice, ela denota intoxicação. O que você lê, o que você ouve, o que você ouve no mundo inteiro, especialmente por meio das mídias, irmãos, mídias sociais, jornais, revistas, que também está caindo em desuso, tudo é digital hoje, né? É uma espécie de bebida que intoxica a mente, intoxica a sua emoção,
e também a sua vontade. Então, quanto mais estamos próximos das coisas do mundo, mais intoxicados nos tornamos. Isso é muito sutil, isso é muito sorrateiro. Quando viu você, já foi tragado. Então, amados, isso é algo muito sério, né? Algo muito sério. E existe realmente muitos riscos de sermos tragados por essas coisas. Por exemplo, na leitura de hoje nós vimos que a palavra kraipali significa tontura e dor de cabeça causada por excesso de bebida, né? Que é a conhecidíssima ressaca. O mundo hoje está embriagado, intoxicado, anestesiado, enfeitiçado, inclusive hipnotizado. Meu Deus, realmente isso é uma grande verdade. Uma pessoa hipnotizada é uma pessoa que está em transe. Olha o mundo aí. Olha as ideologias que têm deixado muitos e muitos em transe. Os homens hoje preferindo a criatura ao invés do Criador. Senhor Jesus, que o Senhor nos livre disso. Senhor Jesus, nosso coração ele precisa se conservar saudável. E para que ele se conserve saudável, nós precisamos provar daquilo que é puro, como o pão ázimo, que a Bíblia nos revela, um pão sem fermento. Amados, isso nós só encontramos na igreja, na comunhão dos santos. Portanto, vamos estar mais aproximados das coisas do Senhor, buscando mais ler a palavra. Que bom que a partir de dia 1º eu voltei a fazer minha leitura bíblica, estava em falta, estava lendo o ano 2020 de uma forma muito falha, mas graças ao Senhor pelos seus profetas que me encorajaram. E a partir de dia 6 de janeiro, as coisas ficaram até melhor para mim. A leitura parece que melhorou significativamente. Para mim é como se eu estivesse no Éden, num jardim de delícias, desfrutando da pura palavra do Senhor, com a companhia maravilhosa que o Espírito me deu. O mundo hoje está embriagado, como a palavra falou, né? Amados, nós precisamos nos imunizarmos contra a bebedice que o mundo oferece. Essa bebedice, esse entorpecer é tudo aquilo que o mundo tem lançado, né? Tem lançado só com um único intuito: corromper os filhos de Deus. Por isso nós precisamos vigiar, pois a todo tempo, orando para que nós possamos escapar de todas essas coisas que têm acontecido e estarmos de pé na presença do Filho de Deus, na presença de Jesus Cristo, no grande dia do Senhor. Louvado seja o Senhor. Boa quinta-feira, amados.